a partir do versículo 14. Eu já quero encorajar você que está nos assistindo a compartilhar essa live pela página Pensamentos de um Pastor e pelo YouTube Encontro das Águas, e dizer que quando você faz isso, você alcança juntamente conosco vidas e corações. E não esqueça também, você que está aqui presencialmente, que na próxima quarta-feira estaremos aqui exatamente às 18h30 até às 20 horas cultuando ao Senhor. Então você já sai do seu trabalho, já corre para cá para receber de Deus uma palavra, uma porção que certamente será ministrada ao seu coração, amém? No próximo domingo também, às 3 horas da tarde. Meus lindos, eu quero falar nessa tarde sobre o processo de uma escolha. Diga assim comigo: o processo de uma escolha. E eu tenho certeza que assim como o Senhor falou comigo, Ele vai estar falando contigo. Você vai poder acompanhar, eu acredito que pelo telão, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor nos diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus para atormentar Saul, que o nosso soberano mande esses teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu se sentirás melhor. E Saul respondeu àqueles que lhe serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa e é um guerreiro valente e sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, cada coração que está aqui nessa tarde. Porque Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que se move. E nós cremos, Senhor, que o Senhor sempre tem uma palavra de vida e uma palavra de esperança aos nossos corações. Venha nesta hora, Senhor, nos incendiar. Venha nesta hora, Senhor, nos fazer entender quais são os Teus planos e os Teus projetos para a nossa vida, porque nós cremos que o Senhor quer nos levar a vivermos infinitamente mais o Teu melhor. Eu sei que nós estamos vivendo períodos desafiadores, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Mas nós cremos que acima de todo principado, de toda potestade, de toda pandemia, está o Senhor. E cremos que nada nos separará do Teu amor. Nós profetizamos, Pai, nessa tarde, o Teu fôlego de vida, o Teu fôlego de esperança. E que eu venha a diminuir para que o Senhor cresça. Que o Senhor seja manifesto e revelado através da minha vida, Deus. Porque existem vidas e corações aqui que não estão para me ouvir, estão para ouvir a Tua voz, Senhor. Estão sedentos e sedentas por Ti. Então seja glorificado em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o Seu nome. Aleluia! Meus lindos, ontem, na parte da tarde, nós fomos até Santa Cruz, porque foi a inauguração do novo galpão mais um para o Teu reino. É interessante que o pastor Paulinho, ele estava compartilhando e comentando lá dos desafios que ele enfrentou, assim como todos estão enfrentando na sua particularidade, para que o galpão ele pudesse ser inaugurado, porque quando ele decidiu estar em um novo ambiente, em um novo lugar que já tinha alugado e já havia começado ali as reformas, então ele disse que mais uma vez a pandemia chegou. E muitas pessoas chegaram para ele e disseram: pastor, não faz isso agora. A gente não tem dinheiro, não temos recurso. E ele disse que parou. Isa estava lá, ouviu isso também. E ele foi orar ao Senhor e pedir a Deus um direcionamento. E Deus falou com ele dizendo: prossiga. Porque se eu abrir essa porta para que vocês estejam aqui, eu vou prover o que for necessário para que esta obra seja concluída. E ele disse que como empresário sempre investiu na obra de Deus, mas naquele momento ele não tinha um centavo para poder investir, porque a empresa dele já estava parada há mais de um mês. E ele disse que Deus começou provendo, onde um trazia uma porção, outro trazia outra porção. E quando nós chegamos lá,
nós vimos ontem aquela obra concluída. E ele disse: isto aqui é um milagre. Esta inauguração em dias de pandemia, isso é a prova de que quando Deus abre uma porta, e quando Deus escolhe alguém, Ele respalda aquele que escolhe. E a porta que Ele abre, ninguém poderá fechá-la. Se você crê que este também é o nosso Deus, diga aleluia. Davi foi escolhido por Deus, o filho mais novo ali de Jessé. E é interessante que Davi não foi escolhido por causa de uma rejeição a Saul. Muito embora o Senhor tenha falado com Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz, 3 funções em Israel, para que ele fosse até a casa de Jessé, porque ele estava resistindo, porque ele sabia do temperamento e do caráter de Saul, e ele sabia, Samuel, que se fizesse tal coisa, ele poderia ser morto. Mas mesmo assim ele decidiu obedecer ao Senhor, e o Senhor lhe deu uma estratégia. E quando ele chega na casa de Jessé, Samuel, ele vê Eliabe. E como Saul tinha um estereótipo de ser um homem alto e um dos mais belos em Israel, ele achou que Deus iria escolher um homem segundo o seu coração, semelhante ao estereótipo de Saul. Só que naquela hora, ele olha para Eliabe e ele diz: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. E o Senhor chega para Samuel e diz: não, você está enganado. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência e aquilo que está diante dos seus olhos, porém eu contemplo o coração. Quantos creem aqui que foram chamados por Deus e separados desde o ventre? A Bíblia diz, o salmista Davi declara: quando eu era uma substância informe, você não tinha braço, você não tinha pernas, você não tinha rosto ainda, Deus já havia te escolhido, disse Davi, e Ele já tinha esquadrinhado, Ele já tinha detalhado cada passo da tua história e dos teus caminhos. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então de repente, Samuel vai até a casa de Jessé, e nós já conhecemos essa história, onde ele se engana, Deus o repreende, ele vê todos os filhos de Jessé, e de repente ele pergunta: tem mais algum? Jessé diz: tem um mais moço, está apacentando ovelhas. E de repente mandam chamar Davi, só se assentam na mesa quando Davi chega. E diz a palavra que naquela hora Davi é ungido por Deus através da vida de Samuel. E eu quero que você comece entendendo nessa tarde que a unção de Deus, quando ela vem sobre nós, não é automaticamente que Deus já vai nos colocar na posição que Ele quer. Aí é o começo de um novo tempo e de um processo, de um destino, de um caminho que vai ser trilhado, até que cheguemos ao centro da vontade do nosso Deus. Mas Deus sabe como preparar, Ele sabe como habilitar, Ele sabe como fazer. Eu quero que você entenda que tudo que Deus quer de mim e de você é disponibilidade. E Davi sempre entendeu isso. Ele disse: Deus, eu pequei, eu caí, e eu poderia trazer, ele diz lá no Salmo 51, ofertas e sacrifícios, mas eu sei que o Senhor as desprezaria. Mas um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Quantos têm esse coração? Diga aleluia. Então de repente acontece algo que, na medida que a unção de Deus vem sobre Davi, o Espírito do Senhor se retira de Saul, e um espírito maligno começou a atormentar Saul. E quando a Bíblia diz que veio da parte de Deus, não está dizendo que Deus enviou diretamente, está dizendo que Deus permitiu. Na exegese bíblica é assim que a gente vê: Deus permitiu que o espírito maligno viesse sobre a vida de Saul. E é interessante que Saul continuou no trono. E naquela hora começaram a questionar: o que é que a gente pode fazer para aliviar esse tormento? E eles pensaram logo em um homem que tocasse harpa, mas tocasse bem, que fosse adorador. Ninguém sabia no palácio do que tinha acontecido na casa de Jessé, até porque se Saul ele soubesse,
ele certamente mataria Samuel. Ninguém sabe do que está acontecendo no secreto da tua história. Ninguém sabe do que Deus está derramando sobre você. Mas eu quero dizer uma coisa: a unção de Deus, ela vai ser percebida. A graça de Deus, ela vai ser manifesta. Porque ela não é fruto de manipulação nem de atuação. Quando Deus ele vem, ele respalda, ele traz autoridade, ele traz graça. Se você crê que é assim, diga amém. Então de repente, ninguém sabia no palácio do que havia acontecido, mas Deus sabia. E começa um processo na vida de Davi. Porque chegam para Saul dizendo: nós conhecemos um que toca a harpa muito bem, e ele é filho de Jessé. Ele é valente, ele é corajoso, e Deus é com ele. Deus não foi com Davi, ele não tinha matado ainda Golias, ele não tinha ainda guerreado outras guerras, mas a fama do seu caráter já estava no palácio. E o que eu acho mais extraordinário é essa expressão: Deus é com ele. Diga assim com você mesmo, diga: Deus é comigo. Desse jeito não é não, diga: Deus é comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é você que faz, é Deus que faz. Não é você que aponta, é Deus que aponta. Não é você que promove, é Deus que promove. Não é você que mostra o caminho, é Deus que mostra o caminho. Não é você que escolhe o destino, é Deus que estabelece onde você vai chegar. Se você crê que foi ungido e ungida por Deus para coisas grandes, erga suas mãos e diga: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, Senhor, e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. E é interessante que aqui, nos versículos seguintes que eu não li, você vê que existe um pedido feito a Jessé, que Davi fosse para o palácio. Naquela hora, Jessé preparou aqui o jumento, os pães, uma vasilha com vinho, um novilho sacrificado, para que Davi pudesse levar. Davi não sabia muito do que estava acontecendo. E quando Deus ele vai fazendo na nossa vida, a gente não tem muita percepção, mas você percebe que Deus está te empurrando para algo. É como se você dissesse assim: eu não estou entendendo para onde eu vou e o que Deus vai fazer através de mim lá. Eu não estou conseguindo nesse período pandêmico projetar o amanhã. Eu sei que hoje é domingo e eu estou na igreja em Conta das Águas, mas eu não sei como é que vai ser o projeto para amanhã na segunda-feira. Eu não sei como é que vai ser o decreto depois do dia 25. Mas eu vou para o lugar que Deus me quer, porque Ele tem um propósito a cumprir em mim e através de mim. Se você crê que é assim, diga aleluia. Primeiro princípio do processo é estar disposto e disposta a viver mudanças. Diga assim: eu preciso estar disposto a viver mudanças. Aqui não só houve uma mudança territorial, houve uma mudança também de função. Alguém que antes era apacentador de ovelhas passou a trabalhar como músico, sendo escudeiro no palácio. E diz a palavra que quando o espírito mal vinha, permitido por Deus até Saul atormentando, Davi começava a tocar a harpa, e ali Saul se tranquilizava, e ele passou a trabalhar com Saul, a ponto de Saul dizer a Jessé: ele vai ficar comigo aqui no palácio, ele não vai mais voltar para casa. Deixa eu só dizer uma coisa para você: o caminho da escolha de Deus é um caminho sem volta. Mesmo que você diga: meu Deus, eu não entendo, meu Deus, talvez eu não queira isso, mas Deus
sabe afunilar, Deus sabe penetrar no coração e tratar com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida, com o nosso caráter. Ele sabe nos moldar para que sejamos o vaso que Ele vai usar para a glória do seu nome. Vasos de barro, mas o tesouro precioso que é Jesus se manifestará. Se você crê que é assim, diga aleluia. Quem sou eu, meu Deus, diante da minha casa? Quem sou eu, meu Deus, diante desse desafio financeiro, diante desse desafio emocional, diante desse desafio ministerial? E o Senhor está dizendo para mim e para você: não se preocupe, apenas viva os processos que eu tenho para você. Primeiro princípio é estar disposto a viver mudanças. Segundo princípio, diga assim: eu creio. Diga: eu creio que Deus fará tudo que Ele quiser através da minha vida. Segundo princípio é ter autoridade para expulsar demônios. Eu não estou falando só de uma pessoa endemoniada, não. Estou falando daquela vozinha que vem na sua mente para tentar te destruir. Eu estou falando daquela situação que se levanta para desencorajar você. Eu estou dizendo, sabe, daquela circunstância no começo da semana que você diz: como é que eu vou pagar os meus cartões, as minhas contas diante dessa circunstância? Está disposto e ter autoridade para expulsar demônio não é chegar simplesmente para alguém que está possesso e expulsar. É entender que a autoridade de Deus, ela flui através da melodia do teu caráter, através da melodia das tuas obras, através da melodia da sua fé, através da melodia da palavra. Viva a palavra, profetize a palavra, declare a palavra. Se você é um desses que deseja viver essa verdade, joga a mão para o alto e aplauda lindamente a Jesus. Oh Deus maravilhoso! Enquanto haviam vasilhas, o azeite da viúva não secou. Deus nunca seca a fonte de azeite. O que acontece é que as vasilhas acabam, e o azeite representa o que Deus faz, e sempre Ele vai estar disponível a fazer. E as vasilhas representam aquilo que nós como seres humanos conseguimos juntar e armazenar. Então Davi, ele tinha autoridade, mas ele nem sabia que essa autoridade estava sobre ele. Você olha hoje para você e você diz: eu sou tão impotente. De fato é. Eu sou tão incapaz. De fato é. Eu não consigo por mim mesmo. De fato não consegue. Mas nós precisamos nessa geração nos apropriarmos de quem somos em Deus e de quem é Deus através da nossa vida. O óleo não foi derramado sobre mim e sobre você para vivermos por viver. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito. A mudança já chegou e a autoridade repousa sobre nós. Jesus disse: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É na volta de Jesus, não. Ele falou isso vivo, quando Ele morresse e Ele ressuscitasse e a nova aliança acontecesse. Ele estava dizendo: a igreja vai esmagar o diabo. Se você crê que tem essa autoridade, diga aleluia. Mas tem gente que está sendo esmagada pelo diabo. Meu Deus, eu tenho medo. Está igual uma irmã que um dia, ela sendo preparada por Deus, né, treinada, quando ela viu uma pessoa endemoniada na frente dela, ela correu, tropeçou, derrubou a cadeira, se machucou. Existe esse tipo de característica? Existe. Mas eu estou me referindo àquilo que tem atormentado a tua história, aquilo que tem atormentado a tua casa, aquilo que não tem te permitido ser feliz.
Eu sempre digo que se nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos cuidar do todo, daquilo que nós somos, e blindarmos a nossa mente. E eu, como pregador e ministro do evangelho, estou aqui nessa função. Se tivesse um médico aqui, ele ia falar de medicina, um carpinteiro ia falar de madeira, mas eu estou falando aqui como profeta de Deus sobre a palavra. É trazer à memória o que dá esperança, é entender o que Paulo disse aos coríntios: vocês têm a mente de Cristo. É entender o que Paulo disse aos romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Se você crê que é assim, diga aleluia. E de repente Satanás está se irandando e a gente está deixando. Terceiro princípio: o que é capaz de expulsar demônios é a melodia que sai da tua vida. Eu queria que você aumentasse, Ricardo, por gentileza, esse fundo musical aqui. Aumenta para mim aqui, por favor, meu povo. Entenda que Deus quer fluir. Ouça como essa melodia que flui enquanto eu estou pregando. Deixa a melodia da tua história fluir. A dor é grande, a circunstância é difícil, a porta parece estar fechada, mas o Deus que falou à igreja da Filadélfia fala para você: eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechá-la, porque tendo pouca força, guardaste o meu nome, a minha palavra, e não negaste o meu nome. Se você crê que é assim, diga aleluia. Tudo que nós precisamos é deixar fluir o som que vem do coração de Deus. Tudo que nós deixamos muitas vezes é que o medo seja exalado, é que a insegurança seja exalada. Eu sei que isso faz parte da nossa humanidade. Jesus, ele suou sangue quando ele estava no Getsemane. Homem de dores, ele sabe o que é padecer, mas ele se identificou, ele venceu a morte, para que eu e você vencêssemos também o que é uma pandemia diante do nosso Deus. O que é hoje talvez uma dificuldade financeira diante daquele que é dono do ouro e da prata. Deixa a melodia fluir, deixa a esperança fluir, deixa a cura fluir. Você não é órfão, você não é bastardo, você é filho, você é filha. Deus te ungiu para revolucionar essa geração através dos seus frutos. Se você crê, erga as suas mãos e diga aleluia. Diga: eis-me aqui, Jesus. E de repente Davi foi para tocar a harpa, mas ele foi e levou consigo 3 coisas que já tipificava o que Jesus seria e faria: pão, vinho e um novilho sacrificado. Segura a revelação. O que o pão representa? O corpo de Cristo. O que o vinho representa? O sangue de Jesus. O que o sacrifício representa? Aquele que morreu na cruz por mim e por você. Todo tempo de mudança vai trazer para você uma nova estrutura de bagagem. Escute isso: a mala velha não serve mais. Fala comigo, diga: a mala velha não serve mais. Essa mala está antiga. Antigamente eu só tocava com tecladista, hoje eu estou aqui com pad. Se não tiver pad, só cantava quando tinha, sabe, o DVD e o CD. Recentemente o Novo Tempo com aquela formação. E hoje Deus tem falado e tem dito: meu filho, vai lá e abra a boca, porque não é você que faz, sou eu que faço. Não é você que fala, sou eu que falo. Eu quero que você entenda nessa tarde que o que Deus tem é contigo, que o que Ele vai fazer através de você, Deus está preparado
preparando uma nova bagagem para você, e nessa bagagem está o pão que alimenta Jesus Cristo de Nazaré, está o sangue que nos lava de todo pecado, está o sacrifício do Cordeiro Santo, que não só nos salvou, mas que também nos torna livres, nos torna seres humanos que podem ter esperança naquele que morreu por nós e que caminha conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você crê que é assim, diga aleluia. E de repente a gente acha que quando Deus ele unge alguém, ou quando ele fala com alguém, nós já vamos cair de paraquedas no destino que Deus tem para nós. Mas eu sempre falo que da promessa de Deus até a terra da promessa, do Egito até Canaã, existe um processo. Mas o que eu acho lindo em Davi, eu tenho dito: Deus, é isso que eu quero para mim, é a permissividade do seu coração. Às vezes a gente não entende muito o que está acontecendo conosco, nós não temos muita percepção, e nem Deus deixa que tenhamos. Mas de repente você começa a perceber que Deus está fazendo algo diferente, Ele está gerando mudanças. Eu não vejo Davi perguntando: por que eu estou sendo ungido? Por que eu vou para tal lugar? Outro princípio que eu quero deixar para você: Davi era submisso ao seu pai Jessé e ao governo de Saul, mesmo sabendo da tormenta que Saul vivia, ele era submisso. Ouça a voz de Deus, diga: eu preciso. Desse jeito não, vamos lá, fala com fé, diga: eu preciso ouvir a voz de Deus e me submeter a ela. E quando Satanás vier, deixa a melodia fluir. Qual que é a melodia? A melodia é a palavra. O que é que ela fala sobre mim? O que é que ela diz sobre a minha casa? E eu profetizo, se você crê, erga suas mãos para receber, que este som, essa melodia que vem do céu, vai fluir através de você, na sua família, nos seus negócios, na sua vida emocional. E esta vai ser uma semana de testemunho, porque o som do céu fluirá através de você. Viveremos um pedacinho do céu na terra, se você crê. Agora bem forte, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh, nosso Deus é lindo. Eu olhando para a palavra, ontem uma jovem, quando ela se converteu lá em Santa Cruz, ela disse: eu estava afastada há 4 anos. Flavinho tinha ministrado louvor, Flávio Duque, eu preguei, e ela disse: mas o que Deus fez neste lugar impactou a minha vida e o meu coração. Tudo que Deus quer é apenas que você sinta o sopro e deixe Ele te soprar, como um vento impetuoso. Tudo que Deus quer é que você não resista à correnteza do Espírito. João capítulo 3, o Senhor disse a Nicodemos: aquele que é nascido do Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas está soprando. Deixa Deus soprar hoje sobre a tua casa. Deixa Deus soprar hoje sobre a tua mente. Eu não estou entendendo muita coisa, não preciso entender, só precisa ir. Onde esse rio vai me levar, não sei, mas eu quero ir. O que esse fogo refinador vai fazer em mim, através de mim, eu não sei, mas eu quero que Ele faça. Nós não temos mais tempo a perdermos. Tudo que nós queremos é que Ele venha. Demorou para Davi reinar, mas ele pôde viver processos que habilitaram a sua vida e o seu caráter. E mesmo com erros e falhas, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê?
Não existia nele simplesmente um reconhecimento: eu reconheço que eu estou errado. Existia também mudança de atitudes, de rota, de caminhos. Deus está preparando uma nova bagagem. E nessa bagagem, um alimento não é mais aquele que você trazia das suas ideologias, dos seus pensamentos. É o pão vivo que desceu do céu, porque Jesus disse lá em João capítulo 7: todo aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue. Ele não falou de canibalismo, ele falou da palavra de quem ele é. Esse tem parte comigo. E quando muitos ficaram escandalizados e foram embora, Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês querem ir também? Pedro disse: para que iremos nós? Ele não disse para onde, para o lugar, ele disse para quem, qual é a pessoa, para que iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos filhos escolhidos nós temos aqui. Eu profetizo que Deus vai te levantar, que Deus vai te usar de novo, que 2021 continua sendo o ano da porção dobrada. Se você crê e recebe, erga suas mãos e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Aquele que unge, aquele que separa, aquele que escolhe segundo o seu coração. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus, vem nessa hora, Senhor, nessa tarde, e começa a trazer vida e esperança, tanto sobre aqueles que estão em casa, Deus, nos assistindo pela live, como também sobre cada vida que está aqui presencialmente. Começa a tocar, Senhor, e a restaurar os corações. Começa a trazer novas vestes, uma nova bagagem. Ao começar de mim, Deus, que o Senhor venha revelar mudanças extraordinárias, revolucionárias, não simplesmente para que o mundo veja, mas para a tua glória, para o teu louvor. Que a fumaça da glória exale através da nossa vida. Nós não queremos ser os mesmos, Senhor. Nós não queremos caminhar do mesmo jeito, Pai. Nós queremos aprender com tudo aquilo que tem acontecido. Nós queremos aprender porque nós somos mutáveis, Deus. Nós somos mutáveis, somos mudados pelo Teu Espírito. O Teu Espírito continua soprando, e o Deus de Davi também é o nosso Deus. Muita gente não sabe o que está acontecendo no particular da nossa vida, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor.